O título começa com a Eida na capa, inclusive ela estava sumida, aparecendo bem pouco, já que ela é uma das principais personagens do capítulo. E agora vamos para a treta. Já vemos os Mamushis olhando para o Inojin que está na mente do Cabo Dono. Um dos Mamushis fala que ele é muito irritante, e o outro fala que eles têm que matar ele. O sapo do Kashin-Koji fala para o Inojin que agora é só deixar que os Mamushis terminem o trabalho. Ele fala também para o Inojin desfazer o jutsu de transferência de mente e libertar o Cabo Dono. O Inojin, em choque, pergunta se ele está falando sério, e diz que esse cara é apenas um civil. O sapo responde que ele já falou e não tem o que discutir. Ele tem que desfazer o jutsu logo e sair do corpo do Kobu. O Inojin fica em choque e não consegue nem se mover. O Kashin-Koji fala que se ele não desfazer o jutsu quando o Cabo Dono ir para o outro lado, ele também irá junto com ele. E isso aqui a gente já viu muito em Naruto clássico. Toda vez que algum Yamanaka usa o jutsu de transferência de mente, ele recebe o dano que a pessoa que está levando o jutsu recebe. Então se o Kobu morrer, automaticamente o Inojin também irá de arraso. E voltando para a batalha, um dos Mamushis já parte com tudo pra cima do Inojin, mas ele consegue desviar. Ele fala que aquele corpo é muito lento e ele não consegue se mover direito. Bom galera, isso é porque o corpo do Cabo Dono é um corpo de um civil normal. Ele nunca teve nenhum tipo de treinamento. Então, obviamente o Inojin não vai conseguir se mover com facilidade igual ele faz com seu corpo original. Após isso, o Kashin-Koji pergunta para o Inojin o que ele está fazendo. O Inojin responde que se numa situação dessa ele não conseguir proteger uma pessoa assim, então ele se tornar um shinobi não faria sentido nenhum. A cena corta e vemos a Eida, que parece estar com muito medo. Ela se pergunta o que aconteceu com o Inojin e diz que se ele não voltar logo com a comunicação, ela não vai conseguir saber o que está acontecendo por lá. O Daemon fala que ela pode usar o Senrigan para ver, igual ela sempre faz. Ela responde que o olhar dela se cruzou com o do Mamushi da última vez que ela tentou observar ele. Então provavelmente ele consegue obter todo tipo de informação a partir dos olhares das pessoas. Pirralho surpreso pergunta se quer dizer que ele tem mais habilidades além de se multiplicar. A Eida responde que nesse momento, se ela observar ele com o seu Senrigan, ele vai descobrir onde ela está, e provavelmente esse é o plano dele. Temos a Delta e a Sarada observando os Mamushis que estão na cidade. Um dos Mamushis pergunta se realmente a Eida está nessa cidade. O outro fala para ele não entrar em pânico, porque se ela observar eles com o seu Senrigan, eles descobrem o local que ela está. O outro já pergunta estressado quando isso vai acontecer. Após isso, eles começam a brigar entre si, e quando o outro Mamushi que não estava na briga pergunta o que eles estão fazendo, esse Mamushi ataca ele também e pergunta se ele também quer morrer. A Sarada, que estava observando, fala que a inteligência deles decaiu muito e começaram a virar uns vândalos. Então eles começam a se atacar com jutsu de fogo sem se preocupar em destruir a cidade. Os civis já correm desesperados. A cena corta e vemos o Shikamaru, que está junto com o Sai. Ele já pergunta o que o Shikamaru está fazendo e pergunta também se o Inojin está bem. O Shikamaru responde que o inimigo é a árvore divina humanoide e o objetivo dele não é a Vila da Folha. O único foco dele é a Eida. O Sai responde que isso é uma novidade para ele e pergunta de onde o Shikamaru tirou essa informação. O Shikamaru fala que eles não deveriam estar tendo essa conversa. O Sai fala que ele é responsável pelo interrogatório e ele não quer precisar recorrer à violência. O Shikamaru fala que entende que ele está preocupado com o Inojin, mas antes deles serem pais, eles são ninjas. O Sai pergunta se essa missão é ultra secreta igual a outra da Vila da Areia. O Shikamaru permanece em silêncio. O Sai pergunta o que ele deve fazer. A cena corta e vemos a continuação da briga dos Mamushis. Os moradores da vila começam a correr desesperados, e quando um dos Mamushis vai atacar o outro Mamushi junto com um dos civis, a Sarada aparece simplesmente com seu Mangekyo Sharingan usando o seu Ohirumi. Ela levita todos os Mamushis para suas esferas. Um deles, que não foi afetado pelo Ohirumi, já parte para cima da Sarada, mas quando ela se vira e olha para ele, o Mamushi também é afetado pela gravidade. Então ela captura vários Mamushis usando a sua habilidade. A Delta, em choque, pergunta se ela pegou todos de uma vez. Ela responde que não foram todos, porque a gravidade do Ohirumi só afeta quem está no seu campo de visão. A Delta fala que irá cuidar dos que sobraram. Ela já chega na voadora e derrota vários deles. Ela então usa o seu raio laser que impede a regeneração, e depois disso ela faz as suas pernas em forma de garra para derrotar mais alguns Mamushis. A Sarada então destrói completamente os Mamushis que estavam sob a gravidade do Ohirumi, e após isso ela já pousa novamente no chão. A Delta já chega perguntando se ela está bem, e quando a Sarada olha para a Delta, ela já não consegue ver ela direito. A sua visão começou a falhar. Bom galera, eu achei um pouco forçado ela já sentir os efeitos da cegueira, porque ela usou bem pouco o seu Mangekyo. Nós vemos diversos personagens que usaram o Mangekyo várias vezes para depois começarem a sentir os efeitos da cegueira. Mas e vocês, o que acharam? Comentem aí, quero saber a opinião de vocês. Após a Sarada começar a sentir os efeitos da cegueira, vemos o Cabo Dono, que no caso é o Inojin, apanhando dos Mamushis. E vemos também o Kashin-Koji acordando o Inojin. O Kashin-Koji fala para o Inojin que ele mudar o foco literalmente, porque aquele cara já era. O Inojin acorda muito irritado e fala que o Kashin-Koji desfez o seu jutsu à força.
força. O Kashin Koji apenas responde que depois eles conversam sobre isso e que em primeiro lugar ele deve refazer o círculo de transmissão novamente porque ele está preocupado com seus companheiros. Após isso, o Kabutono também acorda e ele já está cercado pelos Mamushis. Ele pergunta o que ele está fazendo em um lugar como esse e pergunta para os Mamushis quem são eles e o que eles querem com ele. O Inojin então já faz o jutsu e se comunica novamente com o Shikamaru. O Shikamaru pergunta onde está o Kabutono. O Inojin responde que ele está no terraço e está sendo atacado pelos Mamushis e manda o Shikamaru se apressar. Um dos Mamushis já pega o Kabutono pelo pescoço e fala que ele tem uma cara de quem é muito irritante. O Shikamaru e o Sai já chegam para salvar o Kabutono, mas antes que eles fizessem algo, os Mamushis tacam fogo no Kabutono. Em seguida, o Boruto já surpreende cortando o pote de todos os Mamushis em uma única passada de lâmina. Ele já usa o seu karma e absorve todo o jutsu de fogo que estava queimando o Kabutono. O Kabutono já olha sem entender nada e o Shikamaru já chega e pede para o Sai levar o Kabutono imediatamente à enfermaria. O Kabutono pergunta o que está acontecendo. O Shikamaru fala para ele que isso que ele acabou de ver era uma árvore divina humanoide e ele precisava cuidar disso. O Kabutono fala para ele fazer isso mesmo, mas o interrogatório dele ainda não acabou e depois que ele entender tudo o que aconteceu, eles do País do Fogo tomarão as providências cabíveis. O sapo do Kashin Koji aparece nos pés do Boruto e o Boruto pergunta se isso aconteceu por acaso ou ele sabia que ele viria salvar o Kobu. O sapo, que no caso é como se fosse o Kashin Koji, responde que ele não sabe se isso responde à pergunta do Boruto, mas aquele homem deveria ter morrido, e isso é o que ele pessoalmente pensa. Já se comunica com todos que estão no círculo de transmissão do Inojin. Ele pergunta se estão todos bem. A Ida responde que por lá está na mesma e pergunta como está lá fora. O Inojin fala impressionado que em tão pouco tempo eles já aumentaram tanto o seu número, ele fala que eles já são mais de 200. A Sarada fala que uma parte dos Mamushis se multiplicou demais e já se tornaram vândalos fora de controle, e isso provavelmente é um efeito drástico da queda de inteligência deles. E vemos a Tio já arrebentando um deles com seu soco de expansão. O Shikamaru fala que então só resta eles recorrerem ao seu último recurso. O Kawaki, que não tinha aparecido nesse capítulo ainda, pergunta que recurso é esse. O Shikamaru fala que é simples, eles vão guiar os Mamushis ao local onde a Ida está. A Ida já olha em choque. O Shikamaru fala que vão aparecer todos, sem deixar um para trás, já que estão bem idiotas, e eles também vão reunir todas as forças e vão acabar com todos eles de uma vez só. A Ida, assustada, pergunta se o plano dele é fazê-la de isca. Ela fala que isso é um absurdo. O Daimon fala que ele entende e gostou do plano porque é simples e direto, e era melhor até ter sido assim desde o começo. Mano, agora sim essa treta vai ficar boa, porque esse devia ser o plano desde o início. Basicamente era só juntar os melhores ninjas de Konoha ao redor da Ida e já era, não precisava dessa novela toda. Além do mais, tem o Daimon próximo dela, a não ser que o Mamushi tenha outro poder, a não ser os que já foram apresentados. E esse foi o capítulo 31 de Boruto 2 Blue Vortex. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e comentar a sua opinião, e se puder, compartilhe para estar me ajudando. E isso é tudo, tamo junto e fui!